O papo tá no ar, o Rossini manda ver. Um programa de verdade que já conquistou você. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Rossini vem devagar. É bom de papo, bom de papo. Olá, uma ótima tarde pra você. Tá no ar o programa mais bom de papo do Brasil aqui pela TV Tribuna SBT. E hoje o Bom de Papo vai descobrir junto com você como refazer as amizades arranhadas por conta da eleição, por conta da política que a gente acabou de viver. A gente vai bater um papo aqui com a psicóloga, escritora, professora universitária, especialista em comportamento e saúde mental, doutora Lidiane Silva. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem. A doutora já esteve aqui, mas com o Fábio, né? O Fábio entrevistou você. É verdade. Um prazer retornar. E, assim, em pouco tempo já retorna, porque o papo foi muito bom realmente com o Fábio. E agora a gente vai falar de um assunto que está todo mundo vivendo no momento. Né? Todo mundo preocupado porque existe até separações de casais, né? Famílias se separando por conta de briga de política. E aí eu começo com a primeira pergunta. Briga por causa de política é um problema mental, doutora? Pode ser. É? Pode ser um problema de personalidade, mas está envolvido em problemas de relacionamento, né? E nessa política agora nós podemos observar muitos problemas de personalidade, muitos problemas de caráter que foram se revelando durante esse período eleitoral. E é isso que fez desgastar tanto as relações interpessoais. E é uma coisa impressionante que o Brasil se dividiu em dois, né? Ficou a esquerda, a direita num canto, aquela coisa toda, os coxinhos, mortadela, né? Era uma confusão danada. É verdade. Né? Até para mim, que sou humorista, né? Eu não podia publicar nada. No segundo turno eu comecei a publicar, né? Tomei minha posição, né? Eu vou votar em tal, e aquela coisa toda. E as pessoas, você perdeu um fã, as pessoas brigavam comigo, porque eu não poderia assumir uma posição como formador de opinião ou como humorista, como profissional que sou, né? Eu não podia assumir minha opinião, minha posição política do segundo turno. Mas eu, como cidadão, eu me acho no dever de fazer isso. Seu direito. Né? E fiz e perdi alguns fãs mesmo. Algumas pessoas saíram das minhas redes sociais. Eu senti que diminuiu alguns seguidores da minha rede social, tanto do Instagram como do Facebook. Né? Porque as pessoas que não gostavam da minha posição, né? Que eram eu tomei a posição pela direita, eu votei no Bolsonaro, né? Porque eu achei que era, né, para acabar com essa corrupção, que é o que a gente espera que aconteça no país. Eu tomei aquela posição naquele momento. Né? É claro que eu não vou deixar de criticar o Bolsonaro se ele fizer coisa errada, de fazer piada com o Bolsonaro ou com qualquer outro político, né? Porque o grande problema da política é esse, as pessoas acham que você, quem está no poder, se você é amigo de quem está no poder, você não vai fazer nada a quem está no poder. Pelo contrário, eu vou lá e vou criticar. Tem que cobrar, tem que criticar também, né? As pessoas, elas acabaram confundindo a amizade com ter que impor o seu pensamento para o outro, né? É um direito de todo mundo se manifestar, mas com bom senso, com respeito e principalmente não o respeito pela minha opinião, mas o respeito pela sua opinião. E o fato das pessoas deixarem de te seguir ou deixar de conversar com uma pessoa ou romper qualquer tipo de relacionamento por conta de política, a gente está vendo que agora que as coisas vão começar a acentuar, agora que as pessoas vão começar a pensar, raciocinar sobre os comportamentos que mantiveram durante essa eleição, porque tem pessoas que deixaram de conversar uma com as outras, deixaram de ser padrinhos de casamento, acabaram com um namoro de muito tempo por conta de político que nem tem acesso, que nem tem amizade. Então, quando começa a raciocinar, deixar a emoção um pouquinho de lado, começa a pedir desculpas, procurar aos poucos, volta a seguir, volta a rever os seus conceitos. Eu acho que as redes sociais abriram muito espaço para isso, né? Para esse tipo de discussão, né? As pessoas, primeiro, elas não respeitam a opinião dos outros e como é que elas querem que os outros respeitem a opinião delas se ela não respeita a dos outros? Eu voto na direita, eu voto na esquerda, aí eu sou contra quem vota na esquerda ou na direita. E aí eu vou criticar. Quer dizer, e você acha que você não vai ser criticado também se você criticar? Então, a rede social ela é um muro de proteção, né? Você coloca a sua opinião ali, por mais que tenha crítica, você não está cara a cara com a pessoa, não está olho no olho. Então a pessoa se sente mais à vontade de colocar os seus comportamentos que não seriam aceitos pessoalmente
são aceitos à distância. Então, às vezes a pessoa critica, dá um posicionamento mais firme porque não está na sua frente, entendeu? Então, às vezes acaba extrapolando o bom senso, a educação, o respeito, por se achar protegido por essa janela que são as redes sociais. Mas foi usado até pela esquerda, né, doutora, que houve até assassinato, né, por conta de posição, né? A pessoa defendia a esquerda e um da direita foi lá e matou. Aí já é uma doença, assim, né? O fanatismo é uma doença. Só que no dia a dia nós não percebemos o que é uma pessoa fanática. Sempre houve na nossa cultura que religião, futebol e política não se discute por essas questões de pessoas que elas vivenciam um papel, uma fantasia que somente ela está certa e ninguém mais. Que é o que então aconteceu ela quer com o cara que deu a facada no Bolsonaro. Isso mesmo. Então ela quer impor a sua opinião, independente do que você pensa. E para impor a opinião dela, ela é capaz de qualquer coisa. Isso é uma doença, isso tem que ter tratamento, tem que passar por uma avaliação psiquiátrica, tem que fazer uso de medicação. Tudo aquilo que sai do limiar do bom senso, tudo aquilo que fere os outros, fere a moral, fere a boa conduta, a boa convivência, já é traços que a gente precisa avaliar de personalidade. E você falou de uma coisa importante aí, né? Porque política, futebol, religião são coisas que não se discute. Para não haver briga realmente, porque existe essas três coisas especificamente, existe uma briga muito grande, né? Sim. O cara defende com muito... se eu sou evangélico, eu sou evangélico e só tá certo quem é evangélico igual a mim. São muito radicais, né? E a gente tem que tomar cuidado com esse radicalismo. Não existe ser humano igual a ninguém. Nós somos totalmente diferentes. Eu sempre uso o exemplo da questão da digital. Cada um tem sua digital, é único, é sua. A sua identidade é somente sua. E a gente tem que respeitar isso. Nós não precisamos ser igual a todo mundo, mas as nossas diferenças, um completa o outro. Então, como que eu convivo? Como que eu refaço as minhas relações? É bom senso, é respeito. Eu falo que se todo ser humano tratasse o outro como gosta de ser tratado, a maioria dos problemas seriam assim, pelo menos pela metade, mas bem resolvido. Eu acho que é isso aí, a palavra é essa, né? Você tem que tratar a outra pessoa como você gostaria de ser tratado. Isso vale para muita gente que trabalha com vendas, principalmente. Você que é vendedor, tá lá, às vezes você atende mal uma pessoa e não devia. Porque se você for num lugar comprar, você também é consumidor, você não vai querer ser maltratado naquele lugar, né? Verdade, é verdade. Como você maltrata as pessoas que vão lá no teu estabelecimento comprar. Então tem que ter isso. O primeiro pensamento que o ser humano tem que ter é o seguinte: eu não vou tratar ninguém da forma que eu não gostaria de ser tratado. Com certeza. E praticar a educação que a gente recebe de casa, eu percebo muito isso nas palestras que eu dou, nas empresas, que as pessoas confundem estresse com falta de educação. E a gente viu isso muito acentuado na política, né? As pessoas agridem, é grosseiro com os outros, mas aquela educação básica de por favor, me desculpe, com licença, esperar o outro acabar de falar para poder começar a iniciar uma fala, isso não está sendo mais usado. Sabe que eu fui candidato a deputado, né, aqui no estado, não ganhei a eleição, aliás, ganhei a minha liberdade, né, porque eu estou livre, né, posso falar o que eu quiser. Claro, Se eu fosse deputado, não poderia falar o que eu queria falar, e eu acho que essa liberdade eu ganhei, mas em um momento da eleição eu fui agredido com a faca, né, por uma senhora que não me conhecia. Olha que coisa absurda, né? Antes da facada do Bolsonaro, eu ia passando num carro de som, tinha um jogo de futebol que tinha acabado de terminar, e eu falando, né, com o boneco do Tonho do lado, porque o Tonho é muito mais famoso do que eu, então para as pessoas identificarem que eu era o Tonho e vice-versa, e eu falando e tal, os caras começaram um cara se exaltou lá, é ladrão, e tá todo mundo com esse pensamento que todo político, todo candidato era ladrão. Aí eu falando, deixa aqui se for homem, eu digo, pô, não pode dizer isso pro nordestino, porque o nordestino vai lá e mostra que é, né? Aí eu desci do carro e fui, né? O cinegrafista que estava comigo, você é louco, cara, tal. Eu digo, não, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, o cara botou o dedo na minha cara, falou que eu era ladrão, mas ele era meu fã. Eu digo, pô, tu é meu fã e tá me chamando de ladrão? Eu nunca fui político, como é que você... Aí ele, não, e a senhorinha, ela tinha pegado um tijolo para jogar em mim, uma pedra, né? Eu digo, a senhora vai me agredir com tijolo e tal. Aí seguraram ela, recolheu o tijolo. E eu convenci o cara, eu digo, meu irmão, eu sou candidato porque enquanto as pessoas de bem ficarem só reclamando, os do mal vão continuar governando. Ou a gente muda, ou não, né? Ou muda essa estratégia, ou vai continuar com os ladrões que você está denominando aí. Aí ele, não sei o quê, mas você tem razão. Aí todo mundo, o Rocinho tem razão, o Tonho tem razão e tal. Aí eu digo, agora eu quero falar com a senhora. Eu não quero falar com você não. Aí eu digo, pô, mas como é
que a senhora não quer falar comigo? Eu estou toda educada aqui, queria falar com a senhora. Aí o marido dela disse, não, escute ele aí. Só tinha ela de mulher naquele momento. Aí eu fui lá, quando eu me aproximei dela, ela puxou uma faca de dentro da bolsa. Aí eu digo, a senhora primeiro queria jogar uma pedra em mim, agora a senhora quer me esfaquear? A senhora acha que a senhora é pequenininha, desse tamanho, gordinha, sabe? Brava, né? Eu digo, a senhora acha que a senhora tem a habilidade de me dar uma facada? Eu sou muito mais jovem do que a senhora. Ela, não, mas não estou puxando a faca para você. Tá, sim, senhora, a senhora está com a faca na mão, guarda a faca na bolsa para eu poder conversar com a senhora, porque eu não tenho medo de faca, eu sou nordestino. Como é que nordestino vai ter medo de peixeira? Ela pegou, guardou a faca dentro. Aí eu disse, a senhora sabe quem sou eu? Sei não. E como é que a senhora me chama de ladrão, quer jogar uma pedra e puxa uma faca para mim, sem saber quem sou eu? Eu sou o Tonho dos Couros. Quando eu falei que eu era o Tonho dos Couros, a velha fez, é mesmo? Eu digo que sou. Ela já mudou o semblante, né? Eu digo, tá vendo quem a senhora queria agredir? Uma pessoa que a senhora já viu na televisão, que a senhora porventura admira, e a senhora queria fazer isso comigo. E a senhora sabe quem é a minha mulher? Ela, sei não. Eu digo, a minha mulher foi secretária de saúde aqui de Cariacica, era em Cariacica isso, e essa unidade de saúde que a senhora usa aqui foi inaugurada pela minha mulher, fazia 12 anos que estava parada, perto da sua casa, foi inaugurada pela minha mulher em apenas 1 ano. É mesmo, sua mulher maravilhosa. Eu digo, pois é, a senhora queria me agredir, olha só, mas eu não vou votar em você não. Mas eu não pedi o voto da senhora, não quero o voto, eu quero um abraço. Aí abracei a velha, levantei, foi uma festa. As pessoas ao longo do tempo vai associando tudo de ruim que ouve sobre política, o que visualiza, elas não conseguem, isso não é todo mundo, viu? Mas tem pessoas que não conseguem diferenciar que você é um cidadão e pode ser político. Elas pegam a política somente como desonestidade. Então, qualquer pessoa que entra como candidato ou não, elas vão associar a informações e notícias antigas sobre corrupção. Por isso que se elegeu muita gente da polícia, delegado, sim, muita gente, né, que tem a segurança pública como mote para poder, que as pessoas têm, pelo menos temem essas pessoas. As pessoas estão sedentas, né, da justiça, que as coisas comecem a ter um direcionamento, que a lei comece a funcionar. Nós viemos de uma história, né? Isso é sócio-histórico de muitas perdas, onde o brasileiro ele tá desacreditado do país. Por mais que ame o Brasil, ele está desacreditado. Então é por isso que foi uma das campanhas políticas que teve mais agressão e que teve mais esse rompimento interpessoal, de relações interpessoais, porque o brasileiro está cansado, ele se estressou com essa figura política corrupta que a gente vem vivenciando ao longo dos anos, só que o cérebro, ele te direciona para a sua área de interesse. Vou te dar um exemplo simples. Se você troca seu carro, compra um carro popular, é o carro que você gosta, o seu cérebro vai direcionar você sempre procurar esse carro, mesmo que você não perceba. Você vai falar assim, gente, mas eu só vejo esse carro, nunca tinha visto ele aqui. Já aconteceu comigo, isso é verdade. Eu tinha um carro, vendi o carro, e aí eu só vi aquele carro que eu tinha na rua. Eu nunca tinha observado que tinha tanto carro igual aquele meu carro. É porque e depois que eu vendi, eu acho que eu fiquei com saudade do carro, eu vi o carro o tempo todo. Na verdade, o cérebro ele vai te direcionando para a sua zona de interesse. Ou seja, se trouxe impacto a venda desse carro para você, automaticamente, inconscientemente, você procura. Se você vê muita reportagem sobre corrupção, que político não presta, e cria essa crença, você pode ser a melhor pessoa do mundo, super honesto, fazer o seu trabalho, mas se candidatou, as pessoas direcionam e traz a lembrança, até mesmo que inconsciente, daquelas informações negativas que receberam anteriormente. É por isso que às vezes você a pessoa vai querer te agredir sem você ter culpa, mas está associando a outras histórias negativas. Aí teu amigo meu falou assim, se você tivesse levado a facada antes do Bolsonaro, você estava eleito. Aí eu quero não, meu amigo. Ainda prefiro estar bem aqui, de saúde, tranquilo. Ganhou experiência. E levar uma facada numa veinha desse tamanho, aí eu quero dizer, pô, tu é muito mole, né? A gente vai para o segundo bloco, e no segundo bloco a doutora Lidiane tem aí histórias aqui de pessoas que você está tratando, né? Sim, sim. Casais que se separaram, inclusive. Com certeza, casais, rompimento familiar. A gente vai saber disso já já. Sai daí, não. Bom de papo, bom de papo. Legal, de volta do programa mais bom de papo do Brasil, agora na hora do nosso Café Cafuz, que eu vou oferecer aqui para a doutora Lidiane. Muito bom. A nossa psicóloga aqui vai te falando de como não continuar brigado com os amigos aí depois da eleição, com essas divergências políticas
É bom chamar até os amigos para um cafezinho, né, doutora? Eu particularmente adoro café. Sempre, meus pacientes no consultório, eu sempre ofereço café. Café faz bem para a vida, né? Exatamente, eu acho que café é o primeiro passo para uma união, né? Com certeza. Vamos tomar um cafezinho para a gente conversar? Isso, começa a conversar como se nada tivesse acontecido, até começar a fazer as pazes novamente, né? O café realmente dá uma amenizada no teu coração, dá uma amenizada no teu corpo e dá uma acendida também, né? Então tome o seu café Cafuso aí, a gente toma o nosso aqui. Vamos na Bodega do Tonho e logo em seguida a gente volta para continuar o papo aqui. Aí a doutora Lidiane vai falar pra gente de casos até de separação de casal por conta de política. Bodega do Tonho, vamos lá. Enquanto isso, na Bodega do Tonho... Cunha, menino! Aqui do Se Vê de Mentira Nem Sonho. Nós só vende produto de qualidade. Aqui é a Bodega do Tonho. Tá começando aqui mais uma Bodega do Tonho para as cabritinhas novas, as vacas velhas e para aquelas que nem leite deram ainda, viu, menino? Não deu leite, mas é assim, tuxê! Que é isso? Que é isso? Vamos lá! Deixa eu me defender aqui. Eita, tuxê! Pai, tá bom, hein, velho? Que é isso? O que foi, pai? Que é isso, hein, menino? Por que você tá fazendo É isso? a nova geração agora, 2019. Que geração é essa? Acabou a geração Nutella. Ah, então tá certo. Agora é geração raiz, pai. Tem esse negócio Tu não sabe o que é geração raiz não, menino? Porque tu nunca teve o joelho ralado e botou metiolate. Claro que tem metiolate lá em casa, aquele de sprayzinho assim. Não, ó. mas esse de hoje não arde mais não. Antigamente Metiolate botava ardia? metiolate ardia que só a molesta dos cachorros. Ah, é? É, tu não sabe o que é isso não, menino. Tu é da geração Nutella. Ah, mas não sei se ardia ou se não ardia. Eu sei que os meninos agora estão radical, pai. É porque eu soube que agora tiraram até, não tem mais kit gay, não tem mais nada, né? Não, tem esse negócio mais não. Agora o negócio é raiz, tuxê! Tem esse negócio de ficar ensinando os meninos a dormir de conchinha, não. Ah, não tem não, né? Não, até porque eu tava olhando o negócio, não tem nada disso também, não. Nem brincar de médico também não, né? Depende. Brincar de médico com as meninas. Eu sou médico. E a menina é enfermeira. Já viu o vídeo Tá já dos certo. meninos raiz? Vi não. Você tá aí, é claro, Você pai. mandou pro meu pai, você não tá, Facebook? se eu ficar assistindo só o tio Rossini, você não tá mais vendo os negócios na internet, pai? Então vamos lá. No Puxei. intervalo a gente... Aí, ó. Olha lá, ó. Ó! Oxê. E os moleques brigam mesmo. E tem um escudo, rapaz. A gente tem que Tá arrumar um pensando escudo. que... Eita. Tome-lhe. Tome, ele vai. O escudo é a tampa de uma panela. Uma ripada nessa na orelha. Rapaz, os moleques são orientais, é lá da China. Olha. Sei de onde são, não. Sei que os moleques são é bom, pai. E não pega nenhuma deles, né, rapaz? Olha Olha só. só. Eita, é raiz. Tá, vamos mais. Tuxê. Nossa, já me matou, rapaz. Aí não, né, velho? Vacilou. E vai ter poesia hoje? Tem, porque eu tava vendo aqui um negócio do terreiro aqui. Terreiro? Aí eu lembrei de uma poesia que eu fiz. Escrevi esses dias. Curso de pai de santo. Zé de Otila tinha sumido do bar. Todo mundo ficou preocupado. Um dos amigos foi investigar e descobriu onde ele estava enfiado. Então começaram logo a fofocar que Zé de Otila estava no terreiro de candomblé viciado. Um dia ele ia passando na frente do bar, um colega de cachaça foi perguntando: Ô Zé, tu tá indo no terreiro para beber sem pagar? Zé de Otila olhou com a cara séria e foi falando: eu gostaria de pedir para vocês respeitar, pois é um curso de pai de santo que eu estou frequentando. Ficou todo mundo sem acreditar que Zé de Otila seria pai de santo de um terreiro de candomblé. E o dono do bar foi perguntar: Zé, por que você está fazendo isso, Zé? Vocês mesmo é quem vivia dizendo para eu tirar um caboclo que vive em cima da minha mulher? Ele fez certo, Entendeu? né? Foi nada. Foi fazer o curso certinho. Bem que ele Pra falou. ação errada. Vamos voltar a assistir o Bom de Papo? Vamos né? lá, bota aí, Bora. tio Rocinho. Bora. Olha lá. Aqui no meu comércio, cliente tem de monte e a conta nunca atrasa. Eu aceito cartões da casa. Já o meu vizinho, ele vende tão pouquinho, dá até pena do coitado. Tá um pouco atrasado, né?
Atenção, lojistas! Só com os cartões da casa você vende no crédito rotativo e recebe como débito. É isso mesmo. Você vende hoje e recebe no outro dia. Ligue para a central de lojista ou converse com os nossos operadores. Legal, Bodega do Tonho, todo dia aqui com a gente no Bom de Papo. E agora a gente volta com papo aqui com a doutora Lidiane. Doutora, casos de família. É um programa que tem aqui no SBT, inclusive, Sim. né? Casos de família, separação familiar de casal por conta de política. Isso aconteceu, porque lá em casa quase aconteceu, né? É mesmo? Eu votei no Bolsonaro, a minha mulher votou no Haddad. E a minha mulher chorou no dia que o Haddad perdeu. Eu digo, não acredito. Eu não falei nada que você ia votar na esquerda. Agora você chorar, não, aí é sacanagem. Não faz isso, não. Fiquei revoltado com ela. Sério? Porque ela chorou, sabe? Vou fazer uma terapia de casal, calma. Não, mas a gente se dá muito bem, tanto é que a gente não teve divergência nenhuma. Claro. Só quando eu vi ela chorando, eu fiquei triste. Eu digo, caramba, não pode. Tá bom, acabou, passou, né? Já era. Agora vamos tocar o barco, vamos ver como é que o país melhora, porque eu acho que aquilo que você falou no bloco anterior, né? As pessoas pensam individualmente nelas. Sim. E esquecem que o país é um país, que o presidente que ganhou é o presidente de todos nós. Como foi o presidente da esquerda, foi o presidente de todos nós. Né? E que a gente tem que torcer para dar certo, porque se der errado, vai dar errado para todo mundo. Para todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco. E aí? Essa separação de casal? Então, o problema da separação de casal referente à política é a maneira como o outro trata, tanto a mulher trata o homem, quanto o homem trata a mulher, né? Já aconteceu o caso de namoro, né? O casal, eles estavam noivos já e romperam o noivado, porque estavam numa festa, começaram a discutir política, o namorado foi muito grosseiro com a menina e ela não aceitou, então não houve respeito, acabaram rompendo o noivado. Houve também casos... E procuraram você para fazer um acompanhamento. Sim, primeiro procurou a menina, né? Depois que o noivo foi chamado para a gente poder fazer uma terapia de casal, conversar, para que as pessoas pudessem raciocinar o que estava acontecendo. O amor, ele tem que estar em primeiro lugar. E a partir do momento em que você esquece os momentos bons que você teve com o seu parceiro... Por conta de uma divergência política. Mas o problema todo do rompimento dessas relações políticas é mais relacionado à exposição que isso traz. Porque quando você está discutindo com uma pessoa, você não olha quem está do lado. E às vezes você humilha a pessoa, né? Coloca a pessoa numa situação onde ela se sente em um estado de vexame, né? Vamos dizer assim. Então ela acaba não aceitando. Então, a pessoa se preocupa mais com o que os outros pensam do que o que ela pensa, né, na realidade. Porque se for em casa, os dois conversando, não tem muito esse problema. Claro, isso você vivenciou na sua casa. Você vê ela chorando na sua casa, resolveu o problema ali. Claro. Agora, quando há um terceiro, uma outra pessoa participando da discussão, a pessoa já se sente acuada, já se sente humilhada. Então, ninguém gosta de estar nessa posição. Então, eu vou romper com você, fico com raiva de você, eu não converso mais com você, né? As extremidades das relações, né? As pessoas não estão tendo equilíbrio, não estão sabendo manter equilíbrio, então preferem romper o relacionamento do que continuar a discussão. Isso aconteceu também entre grupos de WhatsApp, isso foi muito comum, pessoas que foram excluídas do WhatsApp, bloqueadas em grupos do WhatsApp, e quando você é excluído, deixado de lado, você vive um momento de perda na sua vida. Eu falo que as relações rompidas durante a política e o pós-político, as pessoas vivenciam as mesmas sensações de um luto, quando você perde alguém. Então, se você acaba com um namoro ou acaba com um relacionamento com um amigo que você tem há muitos anos, um companheirão seu, você está vivenciando o mesmo processo de um luto, de perda mesmo. Só que o luto, você não tem mais aquela pessoa. Agora é hora de você correr atrás para refazer essas amizades que foram perdidas aí ao longo desse tempo político. É uma situação complicada. Complicada, mas tem como se resolver. Acho que as pessoas elas se incomodam muito realmente com o que os outros pensam, Sim. né? O que os outros pensam é muito mais importante do que o que ela pensa dela mesma, né? É a questão da autoafirmação também, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas em agradar o outro. As pessoas estão muito preocupadas em serem aceitas. Então, quando a sua opinião é divergente com a dos outros, às vezes você muda até a sua opinião para ser aceito naquele grupo, mesmo não concordando. Isso é muito sério. Isso você está desfazendo da sua identidade, da sua subjetividade e não compensa. É muito melhor você ser aceito com a sua opinião, sendo respeitado e também respeitando o outro, do que talvez ter que se isolar, viver num mundo somente seu,
ou viver num mundo onde você não está se sentindo pertencente. É igual tem uma história que conta justamente essa coisa da divergência de você falar de assuntos como política, religião e futebol, né? Estava num bar, um casal discutindo, aí começaram a conversar. Disse, não, é porque o Haddad, eu sou Haddad, e a mulher, não, eu sou Bolsonaro, e começou aquela discussão, aí o dono do bar veio e disse, olha, aqui não pode discutir política aqui no bar, não. Aí disse, não, tudo bem. Aí começaram a falar, disse, não, olha, sinceramente, eu prefiro a religião evangélica, e a mulher, mas eu sou católica. E aí o dono do bar veio assim, ei, não pode falar de religião aqui no bar, não. Esse negócio vai dar problema, vai dar confusão, não pode falar. Disse, tá bom, tudo bem. Saiu, aí o casal começou a dizer, olha, eu sou Vasco, eu sou Flamengo. Aí começou aquela discussão, olha, meu amigo, de futebol também não pode falar que não... Aí a mulher olhou e disse, vem cá, não pode falar de política, de religião, nem de futebol aqui no seu bar? Se não, de jeito nenhum. Se de sexo, pode? Ele disse, de sexo pode, fica à vontade, pode falar à vontade. Ela pegou, tirou a roupa todinha, disse, me dê uma cerveja. Ficou nua, ele pegou, botou a cerveja, ficou olhando ela dos pés à cabeça. Aí ela tomou uma cerveja, ele olhando ela, disse, me dê outra cerveja. Ele foi lá, trouxe a cerveja, ela começou a beber, e ele ficou olhando ela dos pés à cabeça, todo mundo no bar olhando ela dos pés à cabeça. Aí ela olhou e disse, por que o senhor está me olhando dos pés à cabeça aqui? O senhor nunca viu uma mulher nua, não? Ele disse, não, só estou olhando para a senhora para saber de onde a senhora vai tirar o dinheiro para poder pagar essa cerveja que a senhora está bebendo. É tudo ao extremos, né? Tudo ao extremo. Para não mandar ele tomar naquele lugar, né? Porque se pode falar de sexo, acho que ela devia ter falado tomar não sei aonde. Com certeza. Porque as pessoas elas têm que respeitar a conversa dos outros, né? Respeitar a opinião dos outros. Aquilo que você falou no primeiro bloco. As pessoas elas têm que, primeiro, assim, não querer para os outros o que ela não quer para ela, né? E é difícil fazer essa dissociação, né? De ver que o outro também tem as suas particularidades, não precisa pensar igual a você. Uma coisa que eu observo muito é que as pessoas confundem humildade com humilhação. E a gente vai percebendo isso agora no pós-política, porque você chegar e pedir desculpa, isso é muito difícil para as pessoas, né? Desfazer das suas mágoas, desfazer daquilo que te feriu é muito difícil. E as pessoas acham que chega e fala, olha, você me desculpa, foi mal, né? Eu não deveria ter cedido. A pessoa acha que está numa posição de humilhação, e não é. Quanto mais humilde você for, quanto mais você tiver a boa conduta de saber que errou, poxa, exagerei naquilo ali e pedir desculpa, mais você está subindo um degrau da maturidade, né? A palavra ideologia, doutora, foi muito usada nessa campanha política. Verdade. E assim, ideologia tem a ver também com essas brigas, assim, muita ideologia, porque a minha ideologia é essa e tal. Não, a ideologia ela não pode tirar o respeito pelo outro. Tá? A partir do momento que a sua ideologia faz você maltratar, faz você ferir o outro, há uma desvirtuação de princípios éticos, de valores morais, até mesmo de caráter. Então você pode ter uma ideologia e lutar por ela, mas você não pode ferir o outro devido a uma crença que você... Não é usada a violência por conta dessa ideologia. De maneira alguma. Usou a violência, nós já entramos numa análise de comportamento que ali há uma psicopatologia, ali há um problema, né? Claro que a gente não pode trazer tudo para o campo da doença, mas nós sabemos que todo comportamento ou ele é aprendido ou ele é estimulado pela ação do pensamento. Então, se o seu pensamento é negativo, obviamente você vai se comportar de maneira negativa. Freud já falava, né, que o pensamento é o ensaio da ação. A partir do momento que o seu pensamento te leva a ferir o outro sem medir consequências, é porque está tendo uma desavença, talvez fisiológica ou talvez possa ser uma psicopatologia. Então, o recado que se deixa aqui para nosso telespectador é que, por favor, não brigue mais e não brigue, relaxe. Vamos viver em paz, né? Vamos tentar pelo menos relaxar, viver em paz, fazer a política da boa vizinhança, né? Trate as pessoas com mais respeito, com mais educação. Eu falo que praticar o amor ao próximo é fundamental. Porque independente da sua ideologia, se você é cordial, se você tem bom senso, as pessoas vão te respeitar muito mais. E para os políticos que se elegeram e para os que não se elegeram, não sabotar
o adversário, Com né? certeza. Porque a sabotagem é que faz o país estar nessa situação que a gente está vivendo hoje. É verdade. Bom senso. Precisamos de bom senso. É verdade. Quem quiser entrar em contato com você, doutora Lidiane, liga para onde? Pode ou entra em contato ser através do meu Instagram, lidianesilva.pc. Instagram, Facebook, minha página do Facebook também pode entrar em contato, que é a mesma, lidianesilva.pc. Obrigado pela presença. Eu que te agradeço o convite. Uma honra Prazer. recebê-la mais uma vez. Você de casa fica com muita sorte, saúde, sonho, sucesso e sorriso sempre. Sem briga, tá? Um abraço, muito obrigado pela audiência. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Um cine bem legal. É bom de papo.